te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Queria deixar esse início de semana, deixar a palavra para você, para o seu coração, para iniciar essa semana, reconhecendo e entendendo que o Senhor é o Deus que escolhe, é o Deus que faz, é o Deus que estabelece, é o Deus que Ele que faz o propósito ser realizado em nossas vidas. Se você puder aí acompanhar o que diz a palavra em Jeremias 1 e o versículo 5. Esse final de semana o Senhor falou muito forte comigo nesse texto. E eu fiquei meditando nesse texto e o Senhor falando muito forte ao meu coração. E eu já havia ministrado várias vezes esse texto, paz, Camilinha, esse texto. Mas nessa manhã, eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor nesse final de semana falou de uma forma muito especial comigo, me ensinando na minha vida. E eu queria compartilhar com você Jeremias, capítulo 1 e o versículo 5. Diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas Deus estava falando muito forte comigo a respeito da escolha. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E aí eu me lembrei, histórias, por exemplo, a gente, não sei se você já ouviu seus avós, seus pais, falarem. A gente via na própria história do Brasil, a própria história antiga, a história bíblica também, a gente observa em algumas cidades, países, o costume de uma escolha. Antigamente a gente via, as nossas famílias, os pais, escolher para casar determinadas pessoas e dali se fazia aquele compromisso com aquela pessoa. E diferentemente dos tempos de hoje, a evolução, a insubmissão, nos leva a mudar, querer, levar isso até para o querer e a vontade de Deus. Quantas vezes nós nos pegamos por causa da evolução, do modismo. Por isso que o Senhor vai dizer lá no livro de Romanos 12, o Senhor vai dizer assim, que nós devemos transformar esse mundo pela renovação da nossa mente. Ele não diz que deixe que o mundo transforme a sua mente, que o mundo nos molde, nos coloque em um padrão. Porque muitas vezes nós, deixamos que o mundo nos molde e a gente acha determinadas atitudes, determinados pensamentos criados por homens. A gente começa agora a achar isso normal, comum, e a gente deixa ser moldado por esses conceitos, por esses princípios de pensamentos de alguém.
Antigamente, né, a gente via que isso era muito comum. E a gente observava uma submissão à vontade do pai. Né? Os pais prometiam, né, suas filhas entre famílias para que a herança, né, ficasse entre famílias. E eu sei que, né, alguém que possa ouvir vai dizer, né, assim, que palavra é essa, né, assim, que heresia é essa que ela está pregando, né, assim, porque no mundo de hoje nós temos liberdade, o feminismo, né, tá aí, né, assim, e todo pensamento de liberdade de expressão não é a questão de liberdade de expressão, até porque por meio da palavra nós sabemos que se o Filho Jesus Cristo nos libertar, aí sim que verdadeiramente somos livres, né? Então eu tenho essa liberdade em Cristo Jesus. Mas esse final de semana, nesse texto, Deus estava falando sobre a escolha e o questionar. Nós estamos vivendo nessa época de insubmissão, porque aqui é uma escolha de Deus. E quantas vezes nós não estamos, porque aqui Jeremias, ele não estava questionando, recusando a escolha de Deus. Esse texto mostra que Jeremias olha para ele, né? Então ele vê, assim como Gideão, que o Senhor disse: olha, Gideão, né? Assim, com a pouca força que você tem, você vai libertar o povo de Israel dos midianitas. E Gideão, assim como Jeremias, ele olham para si, para sua força. Aqui é questão de força, de qualidades, de habilidades, né, de poder, né? Eles dizem o que ele diz. Jeremias mesmo diz: mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Ele se achava desqualificado, ou seja, ele não tinha experiência, ele era muito jovem, ele não sabia se expressar direito, ele não tinha a palavra revelada a ele, né, assim, de uma maneira que ele se achava incapaz. Mas ele não questiona a escolha de Deus. Aqui a gente vê claramente que ele questiona que maneira eu vou ser usado, né, se eu sou jovem, se eu não sei falar. Ele estava falando ali os recursos, mas ele não estava questionando a escolha. E naquele momento, o Senhor, no sábado pela manhã, estava trazendo essa palavra ao meu coração, né? Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Será que as escolhas que Deus tem falado para você, dito para você, né? Será que você tem retrucado com essa escolha? Pela liberdade de expressar o seu querer e a liberdade de expressar a sua vontade. Você está questionando a escolha de Deus. E aí o Senhor justamente começou a falar comigo e a trabalhar no meu coração a respeito desse tema. Porque quando Deus, né, assim, quando era, e aí eu comecei a lembrar, os tempos passados, a Bíblia mostra que quando os pais faziam a escolha, os filhos se submetiam às escolhas do pai. Se o pai, né, escolhesse que os filhos fossem formados em direito, formados em medicina, formado que eram as profissões mais, né, conhecidas e desejadas da época, o pai escolhia para os seus filhos,
porque pela experiência, né, por eles ser mais velhos, eles desejavam o melhor para os seus filhos. Os pais, na tentativa de acertar, de dar um futuro garantido, firmado, ele escolhia, né, para dar em casamento as suas filhas ou seus filhos, famílias que tinham posses até para com que as riquezas deles pudesse ficar entre eles, não fosse repartida, né, assim, com qualquer pessoa para que destruísse toda a herança. Mas num tempo de hoje em que estamos vivendo, nós estamos deixando o mundo nos moldar e nos transformar ao ponto de podermos questionar a escolha de Deus ou aceitar ou não a escolha de Deus. E nesse final de semana, né, assim, quando Deus estava tratando comigo, né, esse texto, e o Senhor falou: por que você está questionando a minha escolha? Porque esse texto aqui foi quando o Senhor fez o chamado na minha vida, né? E embora me preparando para isso, né, com cursos, mas o Senhor falou muito forte ao meu coração quando algumas pessoas questionavam acerca até do meu chamado, do meu ministério, daquilo que Deus tinha para minha vida. Quem foi que te escolheu? Quem foi que te nomeou? Isso. Eu encontrei muitas e muitas pessoas no decorrer, assim como questionaram na vida de Moisés. Quando Moisés, como porta-voz do Senhor, ele diz assim, aquele povo de Israel diz: quem te nomeou juiz nosso? Quem foi? E muitas vezes nós estamos como esse povo, né, questionando, querendo, né, entender, querendo questionar a vontade de Deus, a escolha de Deus para a nossa vida ou para a vida de alguém. Será mesmo que foi Deus que escolheu? Deus escolheu. Senhor, vê só. Deixa eu te dizer, né? Deixa eu te explicar uma coisa. A escolha que o Senhor fez não foi muito legal não, pai. Porque aquela pessoa é assim, assim, assim. Fica igual a Ziba, né? Quando Davi manda chamar Mefibosete e ele apenas pergunta a Davi: existe, porventura, alguém da casa de Saul, filho de Jonatas, né, para que eu use de bondade? Ele perguntou se ele era aleijado, onde ele estava, o que ele fazia. Ele não perguntou. Como neto de rei, como filho de príncipe, Mefibosete poderia ter escapado e estivesse vivendo muito bem. Mas não era isso que Davi estava perguntando. Davi estava perguntando se restava porque ele tinha feito uma aliança com Jonatas, seu amigo. Mas Ziba trata logo de dizer: ele é aleijado dos pés. Então, observe, querido, sabe, que muitas vezes nós estamos questionando, né, insubmisso a escolha de Deus, né, para a nossa vida. Louvado seja Deus. Por isso que eu vejo, né, às vezes a gente precisa dar um puxa-avante assim de orelha santa, né, na vida de alguém. Está aí, né, nossa irmã Deise, olha como ela no instante conseguiu, não foi? Glória a Deus, está lá, né, o Instagram, e poder estar aí conosco, né? Assim, vale a pena, né? Mesmo que as pessoas não entendam o jeito, né, da pastora, né? Assim, a maneira que Deus me usa, né? Assim, e eu sempre estou submissa à vontade do Senhor. Seja muito bem-vinda, né, Deise? Que bom, né? Tava faltando mesmo essa palavra mesmo de incentivo, né? Quando vai ficar perdendo, né? Porque outras pessoas precisavam também receber, né? Assim, da parte de Deus a palavra. E aí, observe, né, querido, que
Jeremias aqui, ele não está questionando a escolha de Deus, mas os recursos, os meios para que Deus realize, tenha escolhido ele, né? Assim, parece que Deus não sabia que ele era jovem, que ele não sabia falar. Parece que quando Deus escolheu, né, Jeremias não conseguiu compreender a dimensão, porque a Bíblia diz que antes de formá-lo no ventre, antes da formação. E por isso o salmista Davi, né, ele no cântico 139, ele diz de uma forma assombrosa, né? Assim, espetacular, maravilhosa. Tu me viste quando eu não tinha forma alguma e todos os meus dias tu formasse. Parece que nesse momento em que Deus revela a escolha dele para Jeremias, parece que Jeremias não entendeu e esqueceu que ele diz: antes de formá-lo no ventre, Jeremias, ou seja, quando tu não tinha forma nenhuma, eu já tinha te escolhido, já tinha escrito todos os teus dias, porque eu era conhecedor de todas as coisas. Eu vi você ainda quando você não tinha forma. E Jeremias parece que não entendeu a dimensão do que Deus estava falando. Eu te escolhi. E a gente precisa estar submisso. E quando eu estava nesse final de semana, e eu estava chorosa, e eu estava dizendo: Senhor, por que tu me escolheu? Ó Senhor, é tão difícil, né, assim, essa escolha, Senhor, porque às vezes, né, assim, para te obedecer, para fazer a tua vontade, é gente empurrando, é gente com inveja, é gente falando, é gente questionando. Ah, Deus, às vezes, chega, cansa. E eu fiquei, por que tu me escolheu, né, assim... O meu questionamento não era escolha que glória, muito glória para meu Senhor Jesus, porque ele diz, né, não fosse vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós, né? Ou seja, louvado seja Deus, que não fui eu que disse assim, eu quero Jesus, mas foi Jesus que olhou para mim e disse, eu quero você como a minha filha. Louvado seja Deus por esse amor tão grande. Mas eu estou falando aqui da escolha, né, do chamado, assim como lá no passado os pais escolhiam a profissão dos seus filhos e os seus filhos não questionavam, simplesmente se submetia à escolha, à vontade, porque entendia que o pai queria o melhor para eles. Será que nessa manhã você está como eu no final de semana, dizendo, Senhor, por que tu me escolheu? Porque, olha, Deus, eu não tenho capacidade, eu não sei, eu não tenho recursos para isso. Será que você está se olhando como Jeremias e não está conseguindo enxergar a dimensão? E foi tão forte que enquanto eu dizia isso, o Senhor falava, não foi você, fui eu que lhe escolhi. Não foi você que quis, não foi você que escolheu ser, né, pastora, ser chamada para essa obra. Não foi você, Adriana. Eu quero que você entenda que você não pode questionar a minha escolha, porque não foi você que escolheu, não foi você que disse, eu quero ser isso. Eu coloquei esse desejo no seu coração, porque antes desse desejo chegar no teu coração, eu já tinha escolhido. Por isso que a gente precisa entender que aquele sonho de José não foi o sonho de José, foi o sonho de Deus que foi ativado na vida de José e aí produziu na mente dele e ele sonhou o projeto de Deus, a escolha de Deus para a vida dele. Não foi simplesmente
fui eu que sonhei isso para mim. Fui eu que sonhei ser governador. Fui eu que sonhei que a minha família se curvasse diante de mim. Fui eu que escolhi que fulano ia precisar de mim. Não, não, não. Não, querido. Não foi escolha de José. Foi escolha de Deus. E eu passei o final de semana, né, assim, domingo a gente lá no culto de ceia na casa da nossa irmã Camila, né, assim, e tava ali, e eu ainda, né, disse, Senhor, né, quebranta o meu coração, para que eu me submeta à tua escolha. Porque eu estou entendendo, Pai, o que o Senhor está falando, né? É como se Deus quisesse dizer assim, filha, você tem que colocar isso na sua mente. A escolha, né? Deus diz, né, que o dom que Ele dá é irrevogável, né? Ou seja, querido, o que Ele deu, a escolha dele, nem eu nem você pode estar questionando. E eu fiquei, né, dizendo, Senhor, mas as pessoas questionam, né? Pai, eu às vezes não, nesse momento eu estou questionando, Senhor, porque olha o que está acontecendo. E o Senhor repetia diversas vezes, até eu entender. E se for necessário, eu ter recebido essa palavra da parte de Deus, mas daqui a pouco, né, assim, eu tornar a esquecer. Ontem eu te escalei a nossa irmã Bruninha e de uma forma muito tremenda, né, ela estava ali ministrando, e quando, no livro de Êxodo, né, quando Deus ouviu o clamor do seu povo, e o Senhor fala para ele que eles esqueceram do que Deus havia falado. Às vezes, em meio a situações, em meio à aflição que o povo estava passando, eles esqueceram do que Deus havia falado. Às vezes, por causa, né, da aflição, por causa da perseguição, por causa da escassez, por causa, né, de várias coisas na nossa vida, a gente esquece da escolha, do que Deus falou, das palavras que Ele falou para nós. E foi muito forte que enquanto eu ficava tentando retrucar, né, com Deus, como se eu pudesse, mas eu dizendo assim, ficar falando, e eu, Senhor, eu acho que isso foi a vontade minha. E o Senhor repetia, sua não, filha, eu escolhi. Você precisa entender que não foi mérito seu. Não é nada seu. Eu escolhi. E se você aceitar a minha escolha, né, assim, você não sofre. Quantas vezes, né, a gente via em novelas, novelas de época, a gente via pessoas que não querendo aceitar a escolha do seu pai, né, sofria, né, às vezes sofria por um amor, sofria, né, por uma escolha, porque simplesmente não se submetia à escolha de Deus. Muitas vezes nós estamos padecendo, nós estamos, né, sofrendo simplesmente porque muitas vezes a gente está questionando a escolha que não foi eu, não foi você que escolheu. Livre-arbítrio é uma coisa, tá certo? Deus, Ele coloca, né, como Ele diz, coloco diante de vocês, né, a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Ele até te dá uma dica, Ele até te diz, é melhor tu escolher a bênção. Mas Ele nos dá o livre-arbítrio, sim, de a gente aceitar ou não essa escolha. Mas quando nós queremos retrucar, quando nós queremos, né, ficar questionando, né, como Gideão, Senhor, eu sou o menor do meu clã, da minha família é o menor, e dentre o clã, que é o menor de Israel, eu ainda sou o menor da minha família. Como isso vai suceder? Porque a gente às vezes está questionando a escolha de Deus, e a gente começa a olhar os recursos. Deus escolheu, mas como isso vai acontecer? Porque eu não estou vendo, a gente
se prende muito nos recursos, na situação. Mas assim como Deus falou comigo, né, assim, e nessa manhã, enquanto eu estava vindo ao trabalho, mais uma vez o Senhor estava, né, trazendo essa palavra ao meu coração, e eu dizendo, ô Senhor, né, assim, eu vou acho que ministrar essa outra aqui, o Senhor, a escolha é minha, filha, não sua, se submeta à minha escolha, aceite a minha escolha. Já tem aí o ditado, né, do mundo, né, aceita que dói menos, né. Ou seja, querido, quando nós, né, aceitamos na nossa vida a escolha de Deus, nós entendemos que não foi não foi você que escolheu fulano, cicrano, né? Assim, quando você, por exemplo, olha para minha vida e diz assim, não, realmente não foi ela que escolheu, eu não escolheria. Mas quando a gente olha e diz assim, a escolha foi de Deus e a gente se submete a obedecer a Deus, a gente não questiona a escolha de Deus. A gente simplesmente olha, o Senhor escolheu ela, Senhor, sua escolha é a melhor. Eu não escolheria porque eu também não sou perfeita, eu não sei, né? Mas você não escolheu, Senhor, a tua escolha é a melhor. Com certeza você flui melhor, você se submete às autoridades, você respeita, você consegue honrar aquele que o Senhor escolheu. Mas quando a gente não aceita a escolha de Deus para a nossa vida ou para a vida de alguém, né, assim, a gente não se submete, a gente está em rebeldia, a gente está dizendo, a sua escolha, Deus, não está certa. A sua escolha não é a melhor. Mas nós precisamos entender que a escolha de Deus é a escolha perfeita. Ele sabe quem escolher. Não somos nós que escolhemos. Como o Senhor disse, Jeremias, né? Eu te escolhi antes do ventre, de tu estar no ventre da tua mãe. Eu te designei a profeta das nações. Se você, nessa manhã, entende, se submete à escolha de Deus, é uma palavra para até você também refletir. Né, assim, eu não sei se vai ser com você como foi comigo. Isso desde sábado, essa palavra tá. E aí aconteceu uma coisa no sábado, né, assim, que, nossa, aí fez com que eu ficasse questionando mais ainda. E quanto mais eu questionava, mais o Senhor falava, eu lhe escolhi. A escolha é minha, não foi sua, não é de ninguém. A escolha é minha, filha. Fui eu que lhe escolhi. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda um dia de excelência, seja um agente abençoador, transmite essa palavra para um monte de pessoas que muitas vezes não querem se submeter à escolha de Deus na sua própria vida ou na vida de alguém. Que você se submeta à vontade de Deus, que é boa, perfeita e muito agradável. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Contigo.